Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, onde nós vamos conhecer o tabuleiro de xadrez, que é o campo de batalha onde o jogo realmente acontece. Compreender melhor o tabuleiro vai nos ajudar posteriormente a entender a movimentação das peças e também algumas estratégias de jogo. O tabuleiro é uma grade formada por 64 quadrados no formato 8x8. Esses 64 quadrados nós chamamos de casas. São as casas do tabuleiro. E nós temos aí casas de cor clara e casas de cor escura, sempre alternada. Uma regra muito importante sobre o tabuleiro é a orientação, como você vai posicionar esse tabuleiro da maneira correta. Então, sentado de frente para o tabuleiro, você tem que observar que a primeira casa do lado direito, ela vai ter que ser uma casa sempre de cor clara, assim como a gente está vendo aqui na imagem. Dessa maneira, o tabuleiro ele vai ficar posicionado da forma correta para você poder jogar. Temos também as coordenadas, que são fileiras e colunas, são linhas que orientam o tabuleiro. As colunas, nós vamos chamar elas pela letra de A a H, e as fileiras vão ser nomeadas aí por números de 1 a 8. Então, as colunas são as linhas na vertical e as fileiras são as linhas na horizontal. Temos então 8 colunas e 8 fileiras no tabuleiro. Aqui nós temos uma impressão rápida sobre a notação algébrica, que é o sistema de decodificação das casas do tabuleiro. Então temos aí as casas sendo nomeadas pelas colunas e pelas fileiras. Sempre a letra primeiro que corresponde à coluna e depois o número que corresponde à fileira. Então, se uma casa ela está na coluna E e na fileira número 4, o nome dessa casa é a casa E4. Essa é uma linguagem universal do jogo de xadrez. Ela é usada para anotar as partidas e também para você ler livros de xadrez e entender jogadas. Temos aqui uma parte muito importante do tabuleiro de xadrez, que é o centro. São essas 4 casas principais que ficam localizadas no meio do tabuleiro. A casa D4 e a casa D5 e também a casa E4 e a casa E5. Essas 4 casas aí no meio do tabuleiro, a gente chama elas de centro. E dominar essas 4 casas é muito importante no jogo de xadrez. Você vai ter uma mobilidade melhor para suas peças, vai controlar melhor o tabuleiro se você tiver domínio dessas casas. Temos então aqui um detalhamento melhor sobre as linhas do tabuleiro, as colunas, as fileiras e também as diagonais, que são as linhas que cruzam o tabuleiro. No total, nós temos 26 diagonais. São 13 diagonais de cor clara e 13 diagonais de cor escura. E nós precisamos entender essas linhas para poder aprender a movimentar as peças posteriormente. O tabuleiro ele tem um posicionamento inicial aí das peças. Então vamos ter aí as peças brancas na fileira 1 e 2 e as peças pretas na fileira 7 e 8, iniciando da seguinte maneira: torre, cavalo, bispo, dama, bispo, cavalo e torre, e os peões aí na segunda fileira. E do lado das pretas também torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo e torre, e os peões na 7ª fileira, assim como está sendo mostrado aí na imagem. Essa é a maneira correta de montar o tabuleiro de xadrez. Para não ter erro, a gente tem uma regra básica, que é a regra da dama sempre na cor dela. Então, se a dama é branca, ela fica sempre na casa branca ou a casa clara. E se a dama preta, ela vai ficar sempre na casa escura, ali no início do jogo, assim, para você montar as peças da maneira correta para iniciar uma partida. Lembrando que as brancas sempre iniciam o jogo, as brancas sempre começam jogando. Então é muito importante montar as peças da forma correta, nas casas corretas, para que você jogue o jogo da maneira certa. Então vamos aí um resumo da nossa aula, do conteúdo que a gente viu. O tabuleiro ele tem 64 casas, é um tabuleiro 8x8. A casa clara sempre do lado direito, para a gente começar aí montando o tabuleiro da forma correta. Sobre a anotação, que é aquele sistema que é muito importante para a gente ler livros, anotar jogadas também, né? Sempre temos a letra primeiro e depois o número. As casas controle aí do tabuleiro, né? O centro, chamado centro, são casas que a gente tem que dominar durante o nosso jogo. São as casas centrais D4, D5, E4 e E5. E para você montar aí o tabuleiro da forma correta, com a posição certa das peças, é bom lembrar dessa regra: a dama sempre na casa da própria cor. Agora que você já conhece o tabuleiro, já sabe como montar as peças, a gente já está pronto para aprender a movimentar
as peças nesse tabuleiro. Então, te aguardo na próxima aula.